eu conectar o nosso convidado de hoje já. As concessionárias responsáveis pelos ônibus de Belo Horizonte, a gente trazer a notícia completa para você, podem ter um subsídio aí no transporte público ampliado no ano que vem. Um presentinho de Natal, 43 milhões de reais. Pois é, a medida integra o projeto de lei assinado pelo prefeito Fuad Noman e encaminhado para apreciação da Câmara Municipal de BH. O texto altera a lei número 11.367/2022, aquela lei do subsídio, propõe a extensão dos repasses às empresas até abril de 2023. A proposta agora, meu filho, está nas mãos do futuro presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, que está aqui com a gente no estúdio. Meu filho, você mal começou e os caras já estão com o pires na mão. Boa tarde, bem-vindo ao Rock News. Boa tarde. É bem interessante a diferença de como eu venho aqui quando como colunista e como eu venho agora como presidente eleito da Câmara. O Lucas, quando eu venho como colunista, ele manda a seguinte mensagem. E aí, queridos, o que é que nós vamos falar hoje? Lá. Aí agora, aqui, você tem como vir no Rock News? Prepare-se porque eu vou te agredir. É assim. Eu te avisei. Ô, Rodrigo Carneiro. Eu te avisei. Vamos lá. O direto e reto, como eu sou, vamos direto. Não aprovo. Prefeito, assim não. Assim não, meu caro Fuad Noman. A Câmara Municipal não vai ter o Silvio Santos de presidente, não. Lararararara. Quem quer dinheiro? Pera lá. Vamos colocar as perguntas certas aqui. O João perguntou para o nosso ouvinte se desde o subsídio a qualidade aumentou. Não precisa fazer enquete. Se tiver uma resposta sim, a pessoa não anda de ônibus em Belo Horizonte. A qualidade do ônibus não aumentou. Vamos deixar claro o que a Câmara fez. Em novembro do ano passado, o caos estava na cidade, alegando todo um colapso financeiro. Vocês viram que a segunda notícia que vocês deram, aumento de combustível. Então, vamos ser francos. Guerra na Ucrânia veio, combustível aumentou, isso impacta? Impacta sim. E o prefeito anterior, o senhor Alexandre Calil, em 5 anos lá, fez nada para resolver a situação. Então, em novembro do ano passado, os ônibus simplesmente começaram a parar de rodar, porque ainda teve o efeito da pandemia e tudo mais. Nós chegamos, Lucas, a 13 mil viagens por mês em novembro, Estação São Gabriel parando e tal. Colapso. Quando o Calil saiu, o Fuad Noman criou um grupo de trabalho para a gente começar a solucionar o problema. E, emergencialmente, foi sugerido um subsídio, que teve, inclusive, um aporte de quase 70 milhões da Câmara Municipal de dinheiro que nós não gastamos entre nós. O que esse dinheiro garantiu? E aí o João pode perguntar para o ouvinte e ele vai dizer. As viagens saíram de 13 mil e foram para 23 mil. Ou seja, você tem um cenário de recomposição de ônibus circulando na rua. A qualidade melhorou? Não. E é por isso que eu nego, em primeira rodada, essa proposta. Em que sentido? Ao longo desse ano, o acordo de 17 itens não era só dar o recurso emergencial, era também atuar para mudar a realidade. A prefeitura não fez isso como deveria. Tanto demorou que eu próprio propus 3 projetos de lei na Câmara, com vários outros colegas, com 3 eixos de mudança, que são condições para a gente discutir esse subsídio aí. Primeira, não dá para o cidadão ficar apertado no ônibus que é fora do horário. Então nós precisamos mudar a forma de remuneração dos empresários, porque hoje eles são motivados a empilhar gente dentro de ônibus. O contrato de 2008 faz com que isso aconteça, porque a única forma de manter o sistema é a passagem paga, sobretudo por quem é mais pobre dessa cidade. E nós queremos propor, portanto, a quilometragem. Quanto mais viagem houver, mais o empresário é beneficiado. E aí, o subsídio é, sim, uma maneira disso acontecer, mas isso tem que acontecer. Segunda condição, esse primeiro projeto, 442. Segundo, 444. Faixa exclusiva não pode ser exceção na cidade, tem de ser regra. Quem está de ônibus tem que ter prioridade em relação a quem está de carro. E terceiro projeto, 446. Sou contra a corrupção, não gosto de mutreta e o dinheiro a bordo não pode existir mais. O pagamento tem que ser todo digital. Ah, mas tem que facilitar. A pessoa chega com o celular, como você faz em Nova York, Londres, você clica 2 vezes, reconhece seu rosto, aparece o cartão, passei. E já estou dentro do ônibus. Isso gera, inclusive, inteligência para ampliar a linha, para criar. Essas 3 condicionantes, meu caro, são o começo da conversa. Pois é, vereador, e aí começando essa conversa justamente aí. O 446, aliás, foi citado
no projeto de lei, no pedido que foi entregue ao senhor lá na Câmara Municipal. Senhor não, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vou te chamar de Vossa Eminência. Como condicionante, justamente, assim, visto que vocês apresentaram um projeto para digitalização da bilhetagem, Sim. esse dinheiro seria bem-vindo. Mas parece que o prefeito, no seu pedido, ele atrela uma história à outra. Existe isso mesmo? E aí nós começamos a conversar. Deixa eu ser bem claro aqui. Quanto vocês pagam para recolher o lixo na casa de vocês? É por quilo? Vai lá o caminhão mede quanto quilo você está entregando Não. e tal? Como é que funciona? Nossa, aí você me apertou, não faço É uma ideia. pergunta importante Eu para não quem está faço nos ideia. escutando. Você paga um valor Lixo é um único, né? serviço. Passa um caminhão na porta, pega o lixo e tal. Pode até melhorar muito, inclusive. Mas é um serviço. E aí? É quem está pagando? Coelhinho da Páscoa? Não, é Não. o cidadão. Como é que funciona, Lucas? Não faço Por ideia. que o lixo, Paga-se um valor único, né? Não tem a claro, medição está dentro do ali. orçamento da cidade, você tem a taxa de lixo. Inclusive, restaurante que tem um uso maior paga mais e por aí vai. Mas você tem um sistema que opera independente da quantidade que está ali. Depois a gente pode até discutir isso. Por que no ônibus paga quem está usando só? Porque o ônibus é um serviço para Sim. a cidade como um todo. E eu disse para o prefeito 3 condições. Primeiro, se tiver mais subsídio, tem que ter um acordo de novo de que a passagem não aumenta. Isso é impensável. A passagem não tem que aumentar, ela tem que diminuir. Segundo, não é só para manter o ônibus na rua, não. Posso chocar o nosso ouvinte aqui, mas vou falar. Eu topo que seja um valor maior, mas tem que ter qualidade. Porque a diferença de milhão para ali e acolá, o cidadão falou milhão, já é milhão. Então vamos lá, se é para fazer um negócio decente, é para a pessoa não ficar em pé 6 horas da tarde, é para ela poder ir sentada, é para poder ter qualidade, é para não ter goteira dentro do ônibus caindo. Então assim, os empresários vão até se chocar com o que eu vou falar agora, mas esse subsídio é pouco se você mudar o sistema. Mas é aí que eu vejo o problema, Gabriel. A gente está falando que conta de padeiro por alto, 17 milhões a mais por mês, isso até abril, né, quando seria estendido o subsídio. Mas a gente já pagou várias parcelas dos 237, se não me engano, faltam 30 para serem pagos. E está naquela assim, vamos avaliar se a gente continua se continua pagando o subsídio. Reuniões do GTMO BH seguidas Foram 30, aconteceram. acabaram. Exato. É. E o subsídio continua sendo pago. Mas quando você senta aqui e fala assim, não, o serviço não tá a contento. Gente, por que esse subsídio continuou sendo pago, Lucas, Gabriel? A gente está pagando para ver. Lucas, eu não sou prefeito. Há coisas que dependem da prefeitura. O que a Câmara precisa fazer, ela está fazendo. E os empresários, o que eles precisam fazer, eles também estão fazendo. Por que a prefeitura esperou dar dezembro? Porque o acordo, inclusive, original, era terminar em dezembro. Sim. E fui eu que propus lá no comitê, você se lembra? Falando, não. Vamos até março. Conheço o Brasil, né? Você imagina agora, todo mundo já preparando para a virada, receber hoje ou amanhã um decreto do prefeito, assim, 6 horas da tarde, de dia 29, a passagem foi para 6,80. Então eu falei, não, vamos deixar essa discussão para 30, por isso aportamos até mais subsídio. Mas era na esperança, gente, e eu cobrava isso várias vezes, que até dezembro a prefeitura tivesse se movido para modificar o contrato. Por exemplo, contrato. Isso não aconteceu? Não aconteceu. A gente pagou para ver, então. Isso, e eu avisei. Pagamos para ver. E eu avisei. Pode ir nas entrevistas aí. Eu falei, a Câmara está fazendo a parte dela e fez. Aplauso aos meus colegas vereadores que trabalharam insistentemente, colocamos projeto de lei, está tudo pronto. Os empresários, pode se criticar, mas eles cumpriram a parte que era deles do acordo. Tem mais ônibus na rua. Sim. E é tudo medido. Tem GPS, está tudo lá. Quem faltou nesse momento? A Prefeitura de Belo Horizonte. A revisão dos contratos. Desculpa a franqueza, porque é uma canetada. Ô, Lucas, se o prefeito quiser, inclusive, ele cancela esse contrato. Sim. E nós estamos dando mais uma ajuda para o prefeito, viu? Porque ninguém vai fazer Belo Horizonte de refém, não. Dia 3 de fevereiro, terça-feira, já está pautado, que eu pedi para pautar na penúltima sessão, última sessão do mês, o projeto 33222. O que é ele? Encampamento. Se os empresários resolverem não cumprir o serviço, a prefeitura fica autorizada pela Câmara a recolher tudo. Porque isso, inclusive, está dentro de lei federal, viu? Se o concessionário para de prestar o serviço, quem concede pode ir lá e pegar tudo. Então não vai ter nem choro, não. Não vai acontecer, tá achando Gabriel. ruim? Isso não vai acontecer, mas eu tô Gabriel. mas eu estou dizendo o seguinte, se o prefeito quiser ser refém de empresário, é por vontade dele. A Câmara está dando todas as condições para o cidadão de Belo Horizonte passar a ter um transporte decente. Você tem toda a razão de estar aqui brincando, até quer te agredir, porque é claro que na hora que o ouvinte fala assim, pô, mas mais dinheiro, tem que se questionar mesmo.
Ô, Gabriel, agora minha dúvida é o seguinte, quando a gente fala da prestação de serviço, né, das concessionárias, eu pego o ônibus há muito tempo e sempre foi um serviço ruim. Sempre teve o ônibus superlotado, a gente nunca obedeceu a capacidade máxima, que inclusive está escrita, estampada dentro do veículo, sempre foi aí um serviço de má qualidade. Quando a gente fala em subsídio, e a gente nem é contra o subsídio, porque se a gente olhar outras tendências mundiais também, outras cidades, né, com o aumento do preço do combustível, a gente sabe que tem um cenário internacional também pressionando, a gente vê que outras cidades também fazem uso do subsídio para poder aliviar o bolso do cidadão. O problema é, quando a gente cria esse contrato e fala em contrapartidas, as contrapartidas não são mais do que obrigações. Então, quer dizer, a gente vincular também isso não é a gente aceitar que o serviço que já era ruim, que aquilo é normalizar isso, sabe? Assim, olha, você tem que colocar o ônibus no horário, o ônibus não pode estar superlotado, e aí, para que isso não aconteça, a gente vai te dar um dinheiro aqui. Já não teria que sido feito aí em outros moldes, para que a gente não chegasse novamente nesse momento e falasse, olha, nada mudou, continua assim, agora a gente vai te dar mais dinheiro para poder exigir as contrapartidas, que, na minha opinião, são obrigações contratuais. Carol, você já podia se candidatar a prefeita de Belo Horizonte. Porque é o recado que vocês podem mandar para Afonso Pena 1212. O Ministério Público de Minas Gerais pede a anulação do contrato. O Ministério Público de Contas pede a anulação do contrato. A CPI na Câmara Municipal mostrou que o contrato é fraudulento e veio de um cartel. Canetado. O Ministério Público convidou a Prefeitura de Belo Horizonte para ser parte ativa na ação que move contra as empresas de ônibus. A Prefeitura não se manifesta. Por quê? Então, assim, o que nós, como Câmara, podemos fazer, estamos fazendo. Estou aberto. Lucas, Carol, João. E aí, o que mais? Cidadão, o que mais que nós, vereadores? Porque tem uma coisa, todo mundo tem que entender. São dois poderes, o Executivo e o Legislativo. O Legislativo ele não tem a caneta do contrato, ele não tem o condão de fazer o acordo com as empresas, porque quem concede é o Poder Executivo. A Câmara está num esforço enorme, desde o início dessa legislatura, gente, para mostrar para a cidade que o contrato está errado, que existem outros caminhos, e estamos até dando dinheiro do nosso orçamento, coisa que podem procurar, viu? A Câmara merece todas as críticas, e toda vez que a imprensa criticar, eu vou ter de bom grado. Mas busquem, no Brasil, nos 5.570 municípios, um poder legislativo que devolve dinheiro. Aliás, a devolução de recursos, deixar claro para a audiência aqui, foi a proposta do prefeito Valdomã de onde tirar esses 43 milhões. Inclusive porque por que não tirar desse dinheiro devolvido? Porque esse dinheiro pode ser usado em outras coisas. Gente, pode, inclusive a Câmara direcionou para pessoas em situação de rua. Pelo amor de Deus. Quando a Nelly deu o cheque com todos nós, porque foram quase 150 milhões, quase metade do que repassa para a gente, nós não gastamos. Metade já foi para ônibus, e a presidente sugeriu, com todos nós, que a gente não pode obrigar o prefeito a fazer isso, que 74 milhões foram usados para pessoas em situação de rua. O que o prefeito está dizendo é que esse recurso não deva ser utilizado em pessoas em situação de rua para ir para as empresas de ônibus. Eu vou insistir aqui, porque eu não sou hipócrita, não. Eu defendo o subsídio como modelo, Lucas, e acho que o valor não é o suficiente, tem que ser um valor maior. Mas um valor maior para suportar um sistema de mobilidade diferente, com faixa exclusiva, bilhetagem eletrônica e quilometragem. O ideal, vou repetir aqui, é a anulação desse contrato para colocar outro contrato na praça e fazer algo direitinho. Enquanto a Prefeitura não faz isso, resta a Câmara tentar ajudar. João. Gabriel, queria entender dois pontos desse projeto. Primeiro, é entender qual foi a mudança que aconteceu para ter essa nova proposta de um novo subsídio. E outra, essa proposta da Prefeitura também já não é para ganhar um tempo, para apresentar o projeto de repactuação dos contratos junto aos empresários, junto com os vereadores, porque a gente já conversou sobre isso, nós estamos em dezembro, temos o recesso aí em janeiro, e aí a Câmara volta em fevereiro. Dá tempo de aprovar projetos como os 3 projetos que você já apresentou para mudanças aqui na capital e fazer essa repactuação do contrato até março? João, eu cancelei viagem de recesso, eu vou ficar na Câmara janeiro inteiro. Dia 2, eu já convoquei uma reunião. Os vereadores, obviamente, desculpa meus colegas, mas é a urgência da cidade. De janeiro. 2 de janeiro. Nós tomamos posse no domingo, dia 1º, dia 2 tem reunião, para a gente fechar o texto, João, desses 3 projetos. O 444 já passou em primeiro turno sem emenda. Mas o 442 e o 446, o que acontece é que a Prefeitura não quer fazer essas mudanças. E eu já falei, mais dinheiro para ficar igual tá? Não.
Eu quero a classe média usando ônibus. Eu quero qualidade e pontualidade. Então, para te responder, dá para avançar mais. Sim. Fechados os textos do substitutivo, que, veja bem, o texto nós protocolamos na Câmara. A Prefeitura disse que não quer. Então tá bom, qual que é o substitutivo? Vamos sentar todo mundo na mesa para defender. A partir do dia 2 eu estou lá na Câmara todos os dias. E vou chamar a Prefeitura e os vereadores para a gente fechar um texto. Empresário de ônibus, todo mundo. Igual ontem, cara. Ontem eu já falei para os sindicalistas, reforma da Previdência. Em janeiro, dia 18, tem uma reunião. Quero entrar em fevereiro com esse texto pronto. Então, dá para avançar. E se tiver o substitutivo definido, já avisei alguns colegas, eu vou convocar reuniões extraordinárias no meio das férias. Para nós, pelo menos, votarmos os três. O 444 já está pronto, mas o 442 e o 446 ainda em janeiro. Para nós entrarmos em fevereiro com o texto pronto, porque aí se tem emenda, Lucas, tem que passar de novo nas comissões, que ela, sim, só começa em fevereiro. Eu tenho um limite de ação por falta do regimento. Aí, vamos lá. Se aprovou isso em fevereiro, e nós temos novo sistema, faixas exclusivas e nova bilhetagem, pronto. Aí nós vamos começar a discutir duas coisas. Qual é o tamanho do subsídio para melhorar a qualidade? Porque eu não quero subsídio para manter as coisas como estão, não. Eu quero um valor que pode ser maior do que este, sim, viu? E deve, para manter qualidade. E outro, meu caro João, discutir uma coisa muito séria. Isso não pode aumentar a passagem. Porque na última reunião que o prefeito teve comigo, alguns vereadores, ele manifestou o desejo de subsídio com aumento de passagem. É brincadeira. Aí eu falei, ô Fuad, aí não. Você me desculpa. Gente, eu tenho pelo prefeito Fuad profundo respeito, entendeu? Tem idade para ser meu pai. É uma pessoa que está na vida pública há muito tempo. Nós já trocamos caminhos várias vezes e eu vou ser parceiro dele. Tem hipócrita aqui falando não. Mas como presidente de um poder independente, eu tenho que vocalizar a vontade da sociedade. Aumento de passagem, não. Vereador Gabriel Azevedo, meu filho, saúde para você, viu? Porque 2023... suave, 2023 você vai pegar muita bomba ali na Câmara Municipal. O que não dá mais, amigo, é pagar para ver. Eu acho que a gente pagou muito para ver e pagou milhões para ver e essa história para mim acabou. Mas que bom que você deixou claro aí que vai dialogar, vai articular para que a gente tenha um serviço melhor e não pagar para ter o mesmo. Já te cobro uma volta aqui no Rock News, que é muito melhor que o Central 98, como o presidente da Câmara. Não gostei dessa risadinha não, viu? Eu venho, não. Vocês podem ir lá balanço também. Faz um direto da presidência. Vamos sim. Você está com o dia corrido, eu sei que você está cheio de reunião, está com a agenda cheia, mas te agradecer por vir aqui. Você precisava ver a reunião lá na Câmara agora, do povo da segurança, não sei o quê. Não, vereador, a gente está tentando ver aqui o negócio da sua posse dia 1º, quantos carros na sua casa, com quanta segurança. Eu falei, gente, eu vou vir de bicicleta. Vereador, mas agora o senhor é o presidente. É o meu, cara. Eu vou vir pedalando. Por que eu vou mudar agora porque eu virei presidente? Aí estão discutindo assim, se vai ter segurança que pedala. Para pedalar junto. Vai me escoltar, entendeu? De bicicleta. Então, escolta de bicicleta, é uma coisa única no Brasil. Lucas, uma coisa, eu deixei claro que a Câmara fez tudo o que podia por essa questão de ônibus. E não é aqui, se até alguém da Prefeitura... Prefeitura, aliás, aprenda. A Câmara não é só para puxar saco, é para concordar naquilo que a gente acha bom para a cidade e dizer o que a gente discorda, porque senão não é poder independente. Tá claro que a gente fez tudo que podia, Lucas, ou tem algo mais que vocês, meus colegas de bancada aqui, acham que a gente tem que fazer? Não, para mim tá claríssimo. Eu só acho que a gente tem que parar de dar dinheiro e esperar no futuro. Esperar, vamos dar aqui. Eu acho que a contrapartida tem que ser imediata. Boa fé acabou. Então eu te digo aqui com toda franqueza para quem está nos ouvindo, o valor é 40, o que é que ele mandou? 43 milhões. 43. É mais que isso, gente. Para manter um sistema funcionando, é mais que isso. Por isso que eu fui em Brasília, falei com o senador Rodrigo Pacheco, temos que criar um sistema único de mobilidade. Brasília tem que trazer o dinheiro que a gente paga aqui suado, vai tudo para lá, tem que voltar. Região metropolitana, que se unir, tiver cartão único, sistema único funcionando, tem que ter aporte federal. E o prefeito, Fuad Noma, fica aqui o convite, prefeito, no ar, vamos juntos ao Rodrigo, que é do seu partido, PSD, exigir, porque Belo Horizonte não pode ficar de pires, não. Belo Horizonte aponta o que Minas tem que fazer e o Brasil caminha na direção que Minas vai. Nós temos que inovar aqui na região metropolitana dizendo que o Lula, tomando posse, tem que olhar para uma situação gravíssima. Não é só Belo Horizonte que está colapsando com ônibus, não. É Rio, é São Paulo. Aí São Paulo fala do tarifa zero. Porque São Paulo tem caixa. São Paulo tem caixa na cidade para fazer tarifa, tem caixa no estado para fazer metrô. Nós não, porque Brasília suga tudo de Belo Horizonte e de Minas e tem que voltar. Então, assim, vai precisar de mais subsídio, tá? E se não tem no caixa municipal,
Alô, 53 deputados federais e 3 senadores. Cleitinho, Carlos Viana, Rodrigo. É parar de brigar entre os políticos e começar a brigar por Belo Horizonte e por Minas. Vamos trazer um fundo para um sistema único de mobilidade para dar o aporte de subsídio que as empresas precisam para funcionar mesmo. O combustível subiu, os custos subiram, mas tem que deixar isso muito claro e com uma condição muito importante, Lucas, qualidade. É a dona de casa ter decência, é o trabalhador ter decência, porque eu e Carol sabemos que a gente ia para o colégio militar, ficava escolhendo lugar na calçada para o 9502 parar e não ficar Antônio Carlos inteiro ali cheirando o subaco alheio. É difícil, gente. Eu sei, porque não tem moleque aqui brincando de ser presidente, não. Tem um cara que é cidadão e sabe o que essa cidade está passando e vai trabalhar por isso.